Oi, está começando o 72º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E se os livros têm o poder de nos fazer viajar por diferentes tempos e culturas, por que não falar daqueles que têm a viagem como assunto, como matéria-prima? O 451 MHz de hoje vai falar sobre literatura de viagem, com 2 autoras que se dedicam e conhecem muito bem esse tema. O que eu aprendi, assim, e o que eu quero ok, tem esses perigos, mas esse medo não vai me impedir de ir para determinados lugares. Porque não deve deixar de ir por medo, assim, que acho que às vezes a mulher se poda muito por causa disso, assim. Gostava de sair de casa e sair andando pelo meu bairro, pela cidade, pelo lugar onde eu estava. Não estava na minha cabeça muito um porquê, era muito pelo prazer de estar sozinha. A viagem solo na minha vida apareceu meio por acaso. Eu comecei a viajar a trabalho. Não foi uma coisa pensada. Bom, uma dessas vozes você já conhece de longa data aqui do podcast. É a da jornalista, historiadora e editora Paula Carvalho, que trabalhou aqui por muitos anos na 451 e agora acaba de passar para a editora aqui da 451, que é a Tinta da China Brasil. Bom, e a outra voz talvez você já conheça por escrito ou então, de um tempo mais remoto, pela televisão. É da escritora Gaia Passarelli. As duas são, além de escritoras, viajantes do mundo e lançaram livros que falam sobre a relação entre viajar sozinha e ser mulher. A Paula está lançando um livro que traz uma seleção de textos de uma viajante do século XIX que é incrível e está sendo redescoberta. Ela conta aqui no podcast como foi que ela desafiou os padrões da sociedade em nome do direito de ir e vir. Já a Gaia utilizou a própria história para falar sobre uma pergunta impertinente que as mulheres volta e meia escutam quando elas vão se aventurar a sair por aí. Eu já vou falar mais sobre as nossas 2 entrevistadas e sobre essa incômoda pergunta, mas antes disso eu preciso te contar que o 451 MHz tem o apoio da Companhia das Letras. Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. O Avesso da Pele, livro de Jefferson Tenori, vencedor do Prêmio Jabuti, já passou pela Rádio Companhia, mas está de volta em edição especial com um aperitivo de sua versão em audiolivro em narração do próprio Jefferson. O Avesso da Pele conta a história de Pedro, que perde o pai assassinado numa abordagem policial e sai em busca do passado e dos caminhos da família. Uma trama típica de um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, na prosa do autor nascido no Rio e radicado em Porto Alegre. O início dessa história, os 2 primeiros capítulos do audiolivro, já está disponível na Rádio Companhia, que chega semanalmente no seu tocador de podcasts. Lembrando que os assinantes da 451 têm 25% de desconto direto no site da editora. Bom, se você é mulher e costuma viajar por aí, com certeza já ouviu de alguém essa pergunta. Mas você vai sozinha? É justamente essa pergunta que acompanha muitas mulheres ao longo dos séculos que inspirou 2 escritoras viajantes a contar histórias sobre viagens e descobertas. A nossa primeira convidada de hoje é a escritora Gaia Passarelli. Ela usou essa pergunta como título do livro lançado por ela pela Globo Livros. Em Mas Você Vai Sozinha, a Gaia conta causos das viagens que ela fez pelo mundo e dá algumas dicas para as mulheres que desejam sair viajando por aí. Já a jornalista e historiadora Paula Carvalho, que você já conhece aqui do podcast, agora trocou de posição. Ela está aqui como entrevistada. Isso é porque ela está lançando o livro Direito à Vagabundagem, as viagens de Isabelle Eberhardt, pela editora Fósforo. Nesse livro, a Paula apresenta os textos e a história dessa mulher que desafiou várias convenções para reivindicar o direito de conhecer o mundo. De quebra, a própria Paula conta várias histórias engraçadas sobre as viagens que ela fez por aí. Os textos de autoria da Isabelle Eberhardt foram traduzidos pela Mariana Delfini. Bom, viajar sempre foi uma coisa muito mais associada ao gênero masculino ao longo da história e também da literatura. Vamos lembrar que a Penélope ficou esperando Ulisses voltar de uma viagem, tricotando em casa.
E as mulheres, então, precisaram e precisam até hoje lutar pelo seu direito à vagabundagem. Senhoras e senhores, boa viagem com Paula Carvalho e Gaia Passarelli. Então a gente está aqui com duas grandes viajantes e duas grandes leitoras do mundo e de livros sobre viagem, sobre a forma de conhecer o mundo ao vivo, né? A gente aqui fala muito de livros, que é uma forma de conhecer o mundo também, mas às vezes a gente ganha o mundo e vai viajar. E no caso a gente está falando de mulheres que viajam sozinhas, que é uma prateleira muito particular dentro da grande biblioteca de literatura de viagem, né? Assim, é uma biblioteca menos conhecida, que só agora está ganhando um pouco de destaque, entre eles o livro da nossa editora Paula Carvalho, que está saindo pela editora Fósforo, um livro que eu acredito que é um dos mais interessantes do ano aí, sobre a grande viajante Isabelle Eberhardt, que foi uma viajante lá no começo, na virada do século XIX para o século XX, que também é Gaia Passarelli, que não só viajou pelo mundo, mas registrou isso num livro que trata dessa questão, né? O livro chamado Mas Você Vai Sozinha? É isso? É isso, é uma perguntinha. Tem uma coisa engraçada dessa pergunta. Essa pergunta, na verdade, foi sugestão da editora com quem eu trabalhei na época. Esse título, né, foi sugestão dela. Mas tem uma coisa engraçada dessa pergunta, que ela não é só relacionada a mulheres viajantes. Eu acho que nós, mulheres de qualquer idade, espectro social, toda mulher ouve. Mas você vai sozinha? Vale para a mulher que está indo sozinha para a faculdade, para o trabalho, ou no cinema, ou para o bar, para restaurante. Para ver show. Para ver show, para ir em festival. Mas você vai sozinha? A gente acho que até se pergunta, nossa, mas eu vou sozinha mesmo? O esperado é que você vá acompanhada, né? Ou como naquele poema da Angélica Freitas, né, que fala, eu durmo comigo mesma, né? Ela tem esse poema que é maravilhoso, que traz uma ideia de que a gente, às vezes, é uma companhia para nós mesmos, né? De alguma forma. Como é que é, Paula? E você? A gente já trouxe algumas viagens suas aqui para o podcast. Houve também esse clichêzão da viagem solitária, digamos assim? Na real, eu nunca viajei tanto sozinha, assim. Uhum. Eu viajei muito com os meus pais, crescendo, assim. A gente teve essa possibilidade. E aí, depois eu fui viajando meio com amigos, meio por conta também. Peguei gosto, assim, mas, claro, tem lugares... Eu até já me ressenti de ser mulher uma época, porque eu achava que era muito mais fácil para eu poder viajar para certos lugares que eu gostaria de ir, que seria mais fácil se eu fosse homem. Tem uma certa liberdade, uma certa segurança que nós, como mulheres, não temos ainda, né? Mas, sim, quando eu viajo sozinha, sou interpelada com uma certa frequência, assim, né? Nossa, mas você tá sozinha? Ou então você tá meio sozinho em país muçulmano, aí eles perguntam, mas cadê seu marido? Você não tem filho? Porque, enfim, eu também tenho uma diferença cultural grande aí. E aí você sempre inventa um namorado, um marido. Tem gente que compra anel pra falar que é casado. E isso também, já viajei com um amigo e a gente fingia que era um casal pra também não ter problema. E também vários conhecidos, não amigos, assim, mas gente conhecida, quando descobre que eu viajo bastante. E, sei lá, eu não sou casada nem nada, né? Então, mas você viaja com quem, então? Eu falo, às vezes sozinha, às vezes com amigos, às vezes com casais, amigos casais, que em geral dá certo também. Às vezes só com a minha mãe, com a minha irmã. Então, enfim, acho que também aí tem uma série de companhias aí que a gente pode ter numa viagem. Mas uma das delícias de viajar é você não dar satisfação para ninguém, né? Você tá em suspenso com as suas obrigações, os seus compromissos sociais. E sempre que eu, pelo menos, vou pro exterior, eu me sinto... Você tem que se reinventar, se reapresentar pro mundo, né? Falar, eu sou fulano, faço isso, faço aquilo. Essa dimensão de disfarce que você falou, de ter que pôr um anel, fingir que é não sei o quê, eu nunca tinha feito, né? Obviamente porque, sendo homem, não tenho essa necessidade. Você já precisou lançar mão disso, Gaia? Fazer algum tipo de ficção sobre a sua personalidade para se garantir? Já, mas a coisa de viajar sozinha, pra mim, o momento que eu descobri que eu gostava mesmo de viajar sozinha foi muito uma coisa tipo... Putz, eu tenho esses dias aqui nesse lugar onde eu quis estar, né? Para onde eu escolhi vir, e que eu posso fazer só o que eu tenho vontade de fazer.
que aí é meio um portal mágico que se abre, né? Então, se eu não quiser fazer nada o dia inteiro, vou ficar aqui no hotel, ótimo. Se eu quiser tomar 2 cafés da manhã, ou se eu quiser passar o dia inteiro no Museu do Azulejo, em Portugal, que ninguém tem nenhum interesse, não preciso dar satisfação para ninguém. E isso que eu achava a coisa mais gostosa. Mas a Paula falou uma coisa agora há pouco que eu me reconheço muito também, que é o momento que caiu a ficha para mim de que, putz, eu não sou o Paul Theroux, né? Paul Theroux foi o escritor de viagem que eu li primeiro, que eu falei, eu quero fazer isso que esse cara faz. O lance dele é viajar por terra, né? Longuíssimas viagens de 2 anos, de trem, de ônibus. Eu quero fazer isso aqui que esse cara faz. E acho que na minha primeira viagem sozinha, de trem pela Índia, ficou muito claro pra mim de que, tipo, não vai rolar. Não vai Na Índia ainda. Na Índia ainda, né? Que é um país também já viajei de trem na Índia. Mas eu tava acompanhada, eu tava com um amigo. Não, eu fiz um trecho curto, na verdade. Mas o trecho curto também meio já foi suficiente para despertar aquela sensação de insegurança brutal que tem na Índia para a mulher, né? Não que o Brasil seja um país fácil, mas a Índia pode ser um país realmente muito complicado. Mas essa coisa de se disfarçar, e que é muito presente no livro da Isabelle, do qual a gente vai falar, eu prestei muita atenção nisso na Índia, porque quando eu fui para a Índia tinha acabado de rolar um dos muitos casos de violência sexual em Delhi, mas um que ficou muito famoso por ter sido muito brutal. E minha mãe estava apavorada com a ideia de eu ir, tipo, não, mas melhor não ir. E eu pesquisei muito na internet, tipo, dicas de segurança para mulheres sozinhas viajando pela Índia. E uma delas era usar roupas locais. Porque, putz, eu também sou uma pessoa muito branca, muito tatuada. Na época eu tinha cabelo curtinho, eu tenho os 2 braços, o peito inteiro tatuado. Chama muito a atenção. E caiu a ficha pra mim de que quanto menos eu chamar a atenção, melhor pra mim. Então eu levei uma mala bem pequenininha, cheguei lá no primeiro dia, comprei um monte de roupa. E as roupas são ótimas, porque além de serem lindas, elas também são adequadas ao clima. E elas são baratas, e elas são bem fáceis barato, de dobrar e colocar na mala. Muito, muito baratas. Fiquei impressionada. E passei o resto da viagem usando roupas locais, que eu acho que me ajudaram nesse processo de passar batida. Pelo menos até o momento de abrir a boca, né? O momento que você fala, tá na cara que você não é de lá. Mas, enfim, também não quero ficar parecendo que a Índia é um lugar ruim para viajar. Pelo contrário, é um país absolutamente mágico, maravilhoso, transformador, uma viagem incrível que eu recomendo para todo mundo. Mas você, enfim, tem que usar aí de certos artifícios para ficar segura, né? Isso é real. Tem umas coisas que a gente faz por ser mulher, acho que meio naturalmente mesmo, em qualquer lugar que a gente esteja, mas se a gente tá sozinha, num lugar que a gente não conhece. Uma mulher foi estuprada em Paris, uma turista foi estuprada em Paris, numa viagem que estava fazendo junto com o namorado, inclusive, né? Quando Mais Você Vai Sozinha saiu, tinha acabado de rolar, acho que um mês antes, um assassinato também de 2 turistas argentinas numa cidade no Equador, balneário turístico no Equador, não é tipo um lugar ermo ali. Então, esse assunto apareceu muito nas entrevistas que eu dei depois do lançamento. Putz, mas elas estavam sozinhas. Não, elas não estavam sozinhas, elas estavam juntas, elas eram 2. E essa não é a questão, né? Se elas estavam num outro país, se elas estavam viajando. Elas estavam sozinhas, que frase louca, né? Essa frase é estranhíssima, né? Enfim, é uma questão que permeia a vida da mulher, em qualquer lugar, em qualquer classe social, inclusive. O que eu aprendi, assim, e o que eu quero tipo, ok, tem esses perigos, mas isso não vai me impedir, assim, claro, se eu tenho a situação financeira, eu tenho esse tempo para fazer, esse medo não vai me impedir de ir para determinados lugares, porque não deve deixar de ir por medo, assim, que acho que às vezes a mulher se poda muito por causa disso, assim. Tem muita mulher que eu conheço que não gosta de fazer, não só viajar, mas muitas outras coisas sozinhas, e uma das razões é de medo mesmo. Não se sente confortável, né? São Paulo, do jeito que tá agora, às vezes eu não me sinto confortável nem de andar na minha própria cidade, sozinha, em algumas partes, porque São Paulo tá estranho. E essa mulher notável, que foi a Isabelle Eberhardt, ela tinha medo, Paula? Esse sentimento aparece nos escritos dela? Ela parece muito destemida, né? Assim, Conta um pouco para os ouvintes aqui, quem foi? Porque eu nunca tinha ouvido falar até você lançar esse livro. A editora Cultura e Barbárie já tinha lançado 2 livros sobre ela, um primeiro bem pequenininho, e em 2021 eles lançaram outro
com alguns textos dela também. O meu livro, ele é um pouco diferente, ele tem alguns dos textos traduzidos, mas a maioria são outros textos. Tem textos da própria Isabelle traduzidas, porque além de viajante, ela também era escritora, ela era jornalista, ela gostava de se identificar assim. A primeira parte do livro, na verdade, são ensaios críticos meus, falando da vida e da obra dela, nessa ideia de vagabundagem, né, que era a filosofia de vida dela. Ela nasceu em 1877 em Genebra, ela era uma filha bastarda, que é meio feio falar isso, mas ela não tem uma paternidade, né, ela nasceu de uma mãe de origem russa, aristocrática, tinha 4 irmãos. Depois que a família toda que morreram ou se afastaram, enfim, ela realmente tomou para si isso como uma liberdade, né? Tipo, ok, não tenho mais nenhum laço com ninguém, então eu vou ficar aqui viajando, vou para os desertos aí do norte da África, vou ficar viajando pela Tunísia, pela Argélia, que é isso que eu quero. E ela sofreu atentado, quase morreu, né? Durante o pouco tempo de vida que ela teve. E, assim, nos escritos dela, a gente não sente medo, assim. Acho que o maior medo dela, na verdade, era o medo da solidão, assim. Ela, ao mesmo tempo, celebrava estar sozinha, mas, ao mesmo tempo, ela tinha muito medo de estar sozinha, assim, no sentido de não ter nenhum laço mais forte na vida dela, né? E depois ela vai se casar com um soldado argelino, e aí esse vai ser o laço forte dela. Ela buscava isso também, de alguma forma. E o laço com a terra argelina mesmo. Isso também é uma coisa muito bonita de se ver nos textos dela, mas ela não tinha medo de viajar, não. A forma como ela fala de usar roupas masculinas, né? Às vezes ela fala, mas eu tava com tal pessoa e ele em nenhum momento percebeu que eu era mulher, que ela fala com um jeito que eu não sei explicar se é quase que um orgulho de ter enganado, mas tem uma ironia também, né? Ela parece que o tempo todo ela se diverte com isso, porque a coisa dela trocar de roupas, né? Dela viajar sozinha, a pé, por áreas, às vezes, sem ninguém, é uma proteção que ela usava também, né? Pra ela passar batida. E também não senti medo nos textos dela. Pelo contrário, os textos são muito bonitos e muito, muito poéticos. Dá muita vontade de estar naqueles espaços com ela. Assim, ela faz umas descrições de desertos, de cidades árabes, muito lindas mesmo. E eu não a conhecia. Eu acho que eu já tinha passado pelo nome dela em algum artigo, alguma coisa, mas eu nunca tinha parado para ler. Achei um excelente objeto de pesquisa, inclusive. Obrigada. Porque eu não falei essa característica dela mais marcante também, que me chamou a atenção, né? Por isso que eu me interessei por ela, é justamente esse disfarce dela, que na verdade a gente pode até questionar qual que era o verdadeiro disfarce, né? Porque ela acaba também vivendo como esse homem muçulmano, que é o Si Mahmoud Saad. Antes, quando ela era mais jovem, o possível pai dela, que era o tutor, só deixava ela sair de casa vestida com roupas masculinas, então ela se acostumou muito a viver dessa maneira. E ela também gostava de criar uma ambiguidade sexual, assim, sabe? De seduzir os homens com essa coisa meio andrógena que ela tinha. Tinha vários pseudônimos também ao longo da vida. Ela escrevia com pseudônimo, principalmente do russo Nicolas Podolinsky. Ela inventava vidas também para esses personagens. E depois, quando ela muda pro norte da Argélia, aí ela assume mesmo que é o Si Mahmoud Saad. E tem passagens bem bonitas dos diários dela que ela fala que ela quer voltar para essa região porque ela quer realmente assumir essa verdadeira personalidade dela, que é do Si Mahmoud, assim. Então é muito interessante. Mas, ao mesmo tempo, ela não deixava de ser mulher também. Uma mulher europeia, de alguma forma, também. Então isso que é interessante. E escuta, você chegou nela como? Eu fiz meu mestrado e meu doutorado num viajante que chama Richard Francis Burton. Não sei se você conhece. Conheço, sim. Ele foi cônsul no Brasil, é um britânico do século XIX. E ele também viajava disfarçado de muçulmano. É o cara que entrou em Meca, não é esse? É. Que também foi em busca das fontes do Nilo. Exato, a vida dele é uma coisa absurda, assim, um tanto de coisa que ele fez, o tanto que ele escreveu, enfim. E aí, a partir dele, eu fui descobrindo fui lendo sobre outros viajantes, né? E ela tava
entre eles, aí eu falei, gente, ela parece, né, eu na hora dei uma simplificada, nossa, ela parece o Burton de saias, assim, porque ela também se disfarçava, se converteu na mesma confraria sufi que ele, vários paralelos na minha cabeça que faziam sentido. E um pessoal muito raçudo, né, também, de segurar umas situações de viagem que, tipo, putz, eu ia ficar doente nas primeiras 2 semanas e ia precisar voltar pra casa, que eu sou fraquinha. Eu tenho 2 amigos argentinos, a Laura Villarino e o Juan Pablo Villalobos. Eles fizeram... Ah, eu vou entrevistar ele. Ah, jura? Que legal! A gente viajou junto várias vezes para um projeto em comum que a gente teve uma época com uma companhia de aviação. Viajou por várias partes, sempre nessa coisa de carona, né? Tem essa coisa da vagabundagem. Viajar sozinho, viajar a pé, contar com a ajuda das pessoas no lugar onde ele para. E ele fez uma viagem com a Laura do Cairo até a cidade do Cabo, por terra. Acho que uma viagem de 1 ano e meio, o livro deles saiu. Eles escreveram juntos, acho que saiu ano passado. E teve um pouco disso, da Laura principalmente, em alguns momentos ter que se disfarçar, ter que cobrir a cabeça, porque também uma mulher sul-americana, etc., de cabelo curto. Acho que o que eu tô querendo dizer é que essas viagens, elas são muito duras ainda hoje. Paula, a Isabelle viajou em que época? As viagens mesmo que ela fazia eram que anos, assim, sério? 1894, porque ela foi e voltou algumas vezes, mas a partir de 1890, com certeza, até 1904, que é o ano que ela morre. Que isso? Afogada no deserto com 27 anos, desse modo trágico. Pô, que spoiler terrível você nos deu. Mas essa época é bem a época em que o turismo aparece como fenômeno cultural, né? Assim, esse turismo de hotel, mala... todo esse savoir-faire do turista, que é meio patético também, que transforma os turistas em seres meio ridículos, né? Que foram, inclusive, ao longo do século XX, ridicularizados em várias obras de arte. Às vezes, viajar parece meio patético, né? E cumprir certas obrigações de turista, ver certos pontos turísticos. O que diferencia o turista do viajante? É uma pergunta meio clássica também nessa área, mas... qual é a diferença entre você estar lá no pacote da CVC e você traçar o seu próprio trajeto no interior da Bahia em busca do inesperado? Talvez o turista até viaje de uma forma sincera, sabe? Eu preciso que alguém organize a viagem para mim e eu tô pagando alguém aqui para fazer isso e tô contratando a viagem da CVC, que é o que funciona para mim. Tudo bem. Mas, na teoria, a diferença entre turista e viajante seria que o viajante se permite mergulhar mais no lugar, né? Ele não leva a casa dele junto com ele. Ele tem esse interesse em mergulhar na experiência do local que ele está viajando, seja por 2 dias, seja por 2 meses, seja por 2 anos. Infelizmente, a gente vive num mundo que não dá mais muito para ficar viajando longos meses, a não ser que você seja herdeiro ou meio desconectado, né? Meio vagabundo no sentido bom. Gostaria de passar por isso. Mas, não sei, para mim a diferença de turista e viajante seria meio por aí. Gosto de pensar em mim como viajante, mas já fiz muito turismo na vida. Principalmente quando eu tinha ali mais pros 20 e poucos, que eu comecei a fazer mochilão, assim, essas coisas. Aí eu falo, nossa, eu não sou mais turista, eu sou viajante. Tem toda uma romantização em torno disso também. Aí depois eu fui ler, né, fui pesquisar mais sobre esses termos e tal. E aí eu li um texto uma vez num blog, faz muito tempo, que também criticava essa ideia do viajante, porque o viajante também não deixa de ser uma parte, sei lá, da indústria, também não deixa de ser um turista que acaba mudando as relações dos locais, né, e às vezes acabam estragando até os próprios lugares, né? Porque o viajante vai com uma ideia de ter uma relação, entre aspas, mais autêntica, né, com o lugar. Porque você não faz parte daquele lugar. E, no fundo, essa é a questão de toda a minha pesquisa em torno do viajante, assim, desses viajantes disfarçados. A gente pode se tornar o outro. Porque eu lembro quando eu fui pra Índia, eu ficava, tipo, muito louca, assim, que eu falava, gente, como é que eu descubro de quem é quem nessas castas, como é que eu entendo isso, e são coisas tão complexas, cada lugar é diferente, cada vila na Índia, então assim, mesmo lá dentro já são tantos códigos culturais diferentes que nem eles entendem também, que, tipo, é muita arrogância eu achar que eu vou lá e descobrir tudo em 3 semanas. Quando eu fui pra Índia, eu desisti. Mas tem o velho clichê, né, que fala em Roma como os romanos, né, quer dizer que você sempre vai viajar e tentar querer ser meio local.
né? O cara vai para Paris, ele quer ir nos restaurantes que os parisienses frequentam. Tem um amigo, Ricardo, que adora reivindicar lá, que ele conhece o restaurante, que os franceses vão. Eu tô falando isso, mas eu continuo querendo fazer isso. Continuo querendo, tipo, em lugares menos turísticos. Eu já tive experiências maravilhosas, tipo, em lugares que eu nunca esperaria. Eu fui pro Irã quando eu tinha 23 anos, também nesse mochilão que eu fiz por 3 meses andando pela Ásia. E aí eu não contei pros meus pais que eu ia pro Irã. A minha troca com os meus pais era que eu não iria pro Irã. Aí eu menti. Quando eu cheguei na Índia, na época a gente ainda usava telefone, o Skype tava começando. Aí eu liguei com aquele cartão, assim, e falei, mãe, pai, tô indo pro Irã, que eu tava na Índia. Meu pai ficou em silêncio, ficou um silêncio mortal. Então, e aí eu fui pra lá e ainda não estava tão turístico, hoje tá um pouco mais, mas eu tive experiência, acho que foi a experiência de viagem mais incrível que eu tive na minha vida. Eu nunca encontrei tanta gente hospitaleira, generosa, disposta a ajudar. Aí depois eu fiquei amiga de uma japonesa que estava viajando lá, foi assediada, eu vi assédio direto. E aí eu entrei numa briga de bazar para defender essa japonesa. A gente foi expulso do bazar. Acho que foi um dos momentos auges da minha vida, foi entrar na briga na frente do iraniano. Assim, eu dei um toco na cabeça dele. E aí começou aquele fuzuê no bazar. Eu falava, vem. Eu tava muito brava. E depois a gente foi expulso do bazar. Você contou isso pra sua mãe depois? Ela soube? Contei, tá. soube. E o que você levou de presente pra ela, Paula? Tem que levar um presentão depois dessa, eu trouxe muita coisa, né? pra ela. E depois que eles viram essa viagem, eles ficaram com muita vontade de ir pro Irã. E depois minha irmã e o meu cunhado foram também. Mas essa coisa de ficar disfarçada, eu adoro também. Eu adoro. Porque você vê as pessoas te vendo de um outro olhar, assim. Você vê como a identidade é um negócio móvel. Eu já fui para Afeganistão também, um monte de gente achava que eu era afegã. No Irã também. E você sustenta essas mentiras também? Pelo visto, você mente muito no exterior. Assim, eu não corrijo. Entendi. Tá certo. Bom, agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho e logo em seguida a gente volta com a conversa com a Paula Carvalho e a Gaia Passarelli. Bom, enquanto isso eu queria aproveitar esse tempinho para fazer um convite para você conhecer as dicas do nosso quadro que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. LGBTI+, significa lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais e todas as outras identidades que fogem às normas e que sempre vão ter muito espaço aqui no 451 MHz. Grandes autoras e autores indicam aqui no podcast os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. Na descrição desse episódio, você encontra o link para acessar esse conteúdo. E no final do programa, você vai ouvir uma dica do Lucas Rocha, que é autor de Você Tem a Vida Inteira, indicando o livro A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira, publicado pela Companhia Editora Nacional em 2021. O 451 MHz tem o apoio da editora Fósforo. Em breve completam-se 50 anos do falecimento de Torquato Neto, e o Círculo de Poemas, clube de assinatura das editoras Luna Park e Fósforo, traz ao público O Fato e a Coisa. Embora publicado póstumamente, tal como o restante de sua obra, este livro foi o único organizado pelo próprio poeta ainda em vida, dos 16 aos 19 anos. E diferente do contágio dançante da canção Geleia Geral, que Torquato escreveu com Gilberto Gil, os versos de O Fato e a Coisa carregam o pranto, a melancolia adolescente, os medos, silêncio e a investigação de si. Gostou do livro? Saiba mais informações nas redes sociais ou no site www.circulodepoemas.com.br e assine o clube até 10 de outubro para receber O Fato e a Coisa com exclusividade. Bom, toda semana eu venho aqui para te falar do nosso plano Ouvinte Entusiasta, certo? Ele continua valendo e para fazer parte é só você entrar no site da revista 451.com.br. Mas hoje eu queria te contar uma novidade sobre outros projetos que a gente está fazendo aqui na Associação 451. Você já conhece aqui o 451 MHz e conhece também a revista 451 e talvez tenha até ido na Feira do Livro que a gente organizou lá no Pacaembu, em São Paulo.
Talvez você conheça também a Tinta da China Brasil, que é uma editora que foi fundada em 2012 no Rio de Janeiro e que desde 2022 está sob o comando da Associação 451. Então, a Tinta da China Brasil é a editora da 451 e está lançando agora vários livros de literatura brasileira, portuguesa, jornalismo, história e outros assuntos. Meu bom, e para você conhecer melhor os livros da Tinta da China Brasil, a gente organizou um sorteio permanente. É isso aí, um sorteio forever, um sorteio que não tem fim. Para se inscrever, é só você seguir os nossos 3 perfis no Instagram, @afeiradolivro, @Tinta da China Brasil e @451. E marcar 3 amigos. Tem um post lá explicando as regras. Assim, você já concorre todo mês a uma assinatura semestral da revista impressa, um livro da Tinta da China Brasil e também uma camiseta da Feira do Livro criada em colaboração com a Yara Wisnik. Então é um kit com um livro, uma assinatura de revista e uma camiseta. É isso aí, você fica concorrendo enquanto estiver seguindo esses 3 perfis, não é uma vez só não. Você se inscreve hoje e concorre todo mês no sorteio que não tem fim e premia regularmente os nossos seguidores. Busca lá no Instagram o post fixo sobre o sorteio e boa sorte. Bom, agora a gente vai para a segunda parte da conversa com a Gaia Passarelli e a Paula Carvalho sobre viagens e mulheres. Pois outro dia a gente convidou a Paula, Gaia, para um clube de leitura de literatura francesa que a gente tem. Inclusive, ela foi substituindo um autor que não poderia participar. E simplesmente ela já tinha ido no lugar onde o livro se passava. Um lugar onde ocorreu aquele genocídio, Murambi, aquela história terrível. Quer dizer, a gente teve uma convidada no clube de leitura de literatura francesa que tinha estado lá, né? Você faz anotações das suas viagens, Paula? Você faz diário de viagem? Né? Eu fazia. Como fazia? Você não faz mais? Eu fazia, não faço mais. Porque começou a virar uma obrigação e aí eu comecei a sofrer muito durante a viagem. Eu falei, não, quer saber, eu vou parar. E é um outro personagem ainda que se cria por escrito, né? Porque uma coisa é isso que você apresenta pro país que você tá sozinha, que ninguém mais nunca vai saber. E também é essa personagem escrita, né? Uma coisa que tem virado um lugar de escrita, de anotação, é tipo o Facebook. Tem álbuns ali que tem muitas anotações, causos. Instagram, enfim, a rede social acabou virando um pouco um lugar para eu colocar essas anotações. Mas assim. Eu acho que ocupa mais ou menos o mesmo lugar, assim. Enfim, é só outra mídia, né? A Isabelle Eberhardt não tinha o Facebook, mas você tem, então de qualquer forma você está anotando o que aconteceu ali no teu dia. Só O primeiro texto que ela publicou na 451, ou o segundo texto, foi uma coisa que eu li dela no Facebook sobre as cerejeiras. Ela foi lá no Japão e assistiu ou ia assistir ao maravilhoso, né, espetáculo da floração das cerejeiras. A Hanami. E aí eu falei, Paula, isso dá um texto, vamos fazer uma crônica, escreve pra gente. Ela fez um texto incrível, que foi o primeiro texto que ela publicou, assim, mais ou menos na época que ela estava entrando aqui na 451, né? Mas esse ritual de ser mochileira é um rito de passagem importante, né? Pra mim foi. A gente critica o turismo e tal, mas ao mesmo tempo é ganhar o mundo, é sair da família, né? É um rito de passagem importantíssimo. Só que é caro. Pra gente aqui agora é muito caro. Como foi pra você, Gaia, a primeira viagem que você fez, assim, que você estava de fato sozinha, ganhando uma rua, falando, olha, eu tô aqui, ninguém sabe quem eu sou? Eu gosto de fazer coisas sozinha desde pequena, desde criança, na real. Eu tava lendo um outro livro agora, antes de pegar o livro da Paula, que é o Flaneur, da Lauren Elkin. Enfim, super legal também. Que é, de certa forma, sobre viajar, porque a gente está tratando de deslocamento, mas ali é uma viagem local, né? Viagem na própria cidade onde você vive, sair flanando pelas ruas. Essa é uma coisa que eu, de certa forma, sempre fiz. Eu gostava de sair de casa, sair andando pelo meu bairro, pela cidade, pelo lugar onde eu estava. Fazenda do meu avô, cidade da minha avó na praia, esse tipo de coisa. Não estava na minha cabeça muito um porquê. Era muito pelo prazer de estar sozinha. Estar fazendo o que quer que seja que eu queria fazer, que no caso era andar. A viagem solo na minha vida apareceu meio por acaso. Eu comecei a viajar a trabalho. Não foi uma coisa pensada. Eu vou viajar sozinha, viagem como ato político. Isso nunca passou pela minha cabeça. Mas, ao mesmo tempo, era muito natural, porque pintou essa oportunidade aqui de viajar, de passar um mês na Inglaterra viajando de trem de um lado pro outro. Eu vou deixar de ir porque meu namorado não vai comigo? Imagina, que bobagem, eu tô indo. Foi só uma coisa que aconteceu, mas o estar sozinha nunca foi uma questão, porque eu sempre estive muito bem
comigo mesmo, assim. Mas viajando, acho que eu fui entendendo quão bem eu ficava sozinha e isso foi realmente se tornando uma alegria. Tipo, puta, que bom que não tem ninguém aqui pra atrapalhar meu rolê, porque hoje, por exemplo, eu não quero fazer nada e não preciso negociar isso com ninguém, sabe? Mas o escrever, o caderninho, que a Paula falou que não usa mais, o caderninho é o meu amigo da viagem, é quem viaja comigo. E funciona até, às vezes, de um jeito de evitar homem chato no bar. Enfim, se você tá com o caderninho ou se você tá com um livrinho, é uma forma de mostrar que você tá ocupada. Por favor, não me incomode. Apesar que às vezes incomodam mesmo assim, porque vem alguém e te cutuca no ombro, né? Querendo te oferecer uma bebida, acontece. Mas o caderninho serve como um disfarce. A escrita como disfarce. Isso tá no meu doutorado também, Gaia. Ai, que legal. Não sei se é um disfarce ou se é meio um escudo, né? Uma forma de proteção, assim. E como a gente, como viajante sozinha, seja no interior da Índia ou seja em São Paulo, a gente sempre precisa de algum tipo de escudo para mostrar que a gente não tá ali como oportunidade para ser aproveitada, né? Essa é uma parte que os homens devem ser lamentáveis, né? Nessas experiências de vocês viajando sozinhas, devem encontrar cada um. O Sebastião Salgado, ele diz que viajar sozinho facilita conhecer pessoas. Ele diz que viajar em dupla, você fica muito na dinâmica da dupla, né? Eu não sei se vocês concordam com isso. Eu acho que ele está coberto de razão. A experiência, né, de homem e mulher viajando sozinho é muito diferente. Mas tem uma coisa de viagem solo enquanto mulher, que é das pessoas acharem você um pouco coitadinha. Ela tá sozinha, ela deve estar precisando de companhia. Então, lugares em que as pessoas são muito simpáticas, tipo, eu viajei muito pelos Estados Unidos. Bicho, as pessoas ficavam vindo falar comigo como se eu estivesse precisando de uma companhia. Tipo, você vai jantar sozinha? Você não quer jantar com a gente? Porque acha que... Acha não, né? Na verdade, tá te acolhendo. Parte de um bom lugar, assim. Mas mesmo que você não queira, você acaba um pouco cedendo. Ou você conhece outros viajantes, né? E às vezes é até bom, porque às vezes entra outra pessoa, às vezes você tá viajando com a pessoa há muito tempo, e aí você não aguenta mais aquela pessoa. E aí quando vem um terceiro, um quarto, assim, já dá aquela dissolvida, assim, do enjoo, assim, da pessoa. Ô Paula, seu livro tem esses textos introdutórios que são uma espécie de biografia / comentário crítico, comentário histórico sobre a vida dela e a obra dela, e você conta também como você descobriu ela, com as suas leituras aí que passam pelo Burton. E ela tem uma segunda parte, que são os textos da própria Isabelle, traduzidos para o português pela Mariana Delfini. O que são esses textos? Era ambição literária? Ela tem um romance inacabado, você escreveu? Tem. O que ela queria com a escrita? Assim? Por que ela viajava e o que ela queria com a escrita? Era uma escrita de viagem também? Queria que você contasse um pouco o que são esses escritos. Então, esse livro, ele mudou quando eu li o Oblivion Seekers, do Paul Bowles, porque ele não fazia nenhuma distinção entre os textos dela. Então, eu achei maravilhoso que ele juntou tudo ali, não dava nenhuma explicação. E eu falei, nossa, acho que é isso que é legal de fazer, porque aí você conhece as várias facetas dela, assim, né? Então, ela tem desde textos de não ficção, que tem muito relato de viagem, pela Gélia, principalmente. E aí também tem ficção. Ela queria muito publicar os textos dela de ficção. Ela chegou a publicar contos em jornais e tudo. Tinham novelas e romances inacabados. E, na verdade, o que eu gosto mais são os textos de ficção dela. Porque eu acho que ela também, nos textos de ficção, você vê também o lado mais militante político dela, assim, de ser anti a colonização, porque ela consegue dar um lado mais humano para aquelas histórias todas que ela via, né? Tem alguns outros textos mais políticos, ela era muito crítica às mulheres europeias, à civilização europeia. Você tem também trechos dela falando, os poucos relatos autobiográficos. Um dos diários dela também foi traduzido. Tradução maravilhosa da Mariana Delfini. E então você consegue ver várias facetas dela no livro. Eu sei que a Gaia já leu bastante livros de viagem, assim. Lendo a Isabelle, você lembrou de algum outro viajante ou de algum outro livro de viagem também, que, sei lá, te lembrou dela? Cara, ela é bem única, né? Tem uma coisa dela que eu achei muito interessante, que ela dela ser muito jovem. Imagina, ela morreu com 27 anos. Então ela tem Cara, eu vou chamar de inocência, na falta de uma palavra melhor, né? Apesar de não ser exatamente isso. Tem um brilho no olhar ali, ela parece muito entusiasmada com as coisas. Sempre muito emocionada de estar ali no deserto, naquela parte do mundo que ela ama tanto, sabe? Então, fiquei pensando que tipo de escritora ela se tornaria se ela escrevesse mais
20 anos, 30 anos, né? As descrições dela, de norte da África, essa pegada muito poética, acho que lembra um pouco os escritos da Karen Blixen, né, ali da Fazenda Africana, que também muito apaixonada por aquele lugar. Apesar que hoje em dia é necessário a gente olhar para a Fazenda Africana da Karen Blixen com um outro olhar, né? Porque ela estava ali como colonizadora, ela tem super uma coisa de Salvador branco, que a Isabelle não tem. Tem uma escritora super interessante que acho que não tem em português do Brasil, mas tem em português de Portugal, que é a Freya Stark, que também sofre um tanto desse problema, né, do olhar europeu colonizador, mas é uma mulher que no começo do século passado passou por ali. E também muito apaixonada pelo lugar, uma visão muito, talvez muito romântica dos lugares também. Mas esse lado mais crítico, politizado da Isabelle me lembrou a Dervla Murphy, que é uma escritora que eu acho que não existe em português. Ela morreu esse ano, ela era irlandesa, uma mulher absurda, que nos anos 60 ela saiu de bicicleta da cidadezinha dela, no interior da Irlanda, atravessou a Europa inteira, o Oriente Médio, foi até a Índia e voltou. Tudo de bike. A senhora Murphy parou de viajar somente 5 anos. Foi quando ela teve a filha dela. E depois, quando a filha dela cresceu um pouquinho, ela começou a levar as filhas na viagem. Ela escreveu mais de 20 livros. Não tem nenhum em português. E os livros dela tinham uma pegada muito crítica, muito política, de observação do mundo, assim. Até talvez por isso eles não tenham sido tão traduzidos para fora do inglês. Mas uma figura incrível. Ela dizia que o único momento que ela se sentiu realmente em perigo foi quando ela escorregou no gato e quebrou o braço, sozinha, em casa. Você tem filho, né, Gaia? Tenho um filho grande, de 17 anos. Como é que você fazia para viajar? Porque isso também é uma coisa que às vezes as mulheres perguntam, né? Como é que faz depois que tem filho e tal? É super uma questão, né? É dificílimo. A fase que eu mais viajei na vida foi justamente quando meu filho Lourenço era pequenininho, mas porque eu tenho um privilégio aí de ter um ex-marido, pai do meu filho, que é um pai muito presente, muito ponta firme, e que sempre segurou essa onda quando eu queria viajar. Não era muito uma questão, era um apoio mesmo. Tipo, não, você vai passar um mês na Índia, vai lá, a gente tá bem aqui. Mas conforme ele foi crescendo, eu fui parando de viajar um tanto também por uma necessidade minha de estar mais perto do crescimento dele, de sentir que eu estava perdendo coisas importantes. Tipo, bicho, não dá para eu passar 6 meses por ano fora, por mais que eu gostaria. Também sabendo que, assim, o mundo vai estar sempre aí. Daqui a pouco ele vai ser grande e viagem, tá tudo certo. E levei ele em algumas viagens comigo quando possível. Ele passou uma temporada comigo em Londres uma vez. Londres é uma cidade genial para criança, porque tem muita coisa para fazer. A gente fez uma viagem de barco para o norte do Amazonas, indo de Novo Airão para um parque indígena já no território de Roraima. A gente foi pro Jalapão. Pois é uma coisa que renderia também toda uma prateleira de literatura de viagem e de descobertas do Brasil que a gente poderia fazer, né? E eu sinto que o brasileiro tem muito isso, principalmente ele, né, o que a gente chama de elite brasileira, vai muito pra Europa, conhece os grandes museus europeus, não sei o quê, e bicho, não conhece nada de Brasil, conhece pouquíssimo de América Latina. Viajei muito pela América Latina. Quando eu fui pro México, essa ficha caiu muito forte, assim. Tipo, bicho, essa cidade tem museus incríveis, a comida é um absurdo. Acho que a cidade que tem mais museu no mundo é a Cidade do México, né? Acho que tá no Guinness. É a Cidade do México? Bom, a Cidade do México é enorme, né? Também tem isso. Ela é descomunal. Tudo muito incrível e as pessoas muito modernas e cosmopolitas. São Paulo é muito assim, a Cidade do México também é muito assim. Fui com o tempo também mudando um pouco, querendo viajar mais pra cá e menos lá pro outro lado do oceano, apesar de eu também achar lá tudo super legal. Mas acho que falta pra gente viajar para os países nossos irmãos, que a gente conhece tão pouco. Muito bom. Gente, vamos ler os livros aí então da Gaia e da Paula. Mas Você Vai Sozinha? É o Mais Você Vai Sozinha, saiu em 2016 pela Globo Livros, continua em catálogo, super fácil de achar, gente, qualquer livraria grande tem, comprem. É rapidinho de ler, a Paula disse que leu numa tarde, dando risada, ele é um livro engraçado. Ótimo. Muito legal. E também o livro Direito à Vagabundagem, que é um livro de coautoria, eu diria assim, né, da Paula e a Isabelle Eberhard.
O que é esse direito à vagabundagem que ela fala? Vagabundagem, que termo é esse? Você explica lá a certa altura do texto. Que vagabundagem é essa? Como entender esse título do livro? Um texto muito famoso, que não tem título, na verdade, mas ficou conhecido como Vagabundagem, que ela fala que um direito que todos os intelectuais deviam ter é o direito à vagabundagem, que é o direito de poder ficar vagando por aí, sem fronteiras geográficas. É a minha interpretação dela, né, que ela leva essa vagabundagem para grandes extremos, assim, em termos da própria identidade dela, como mulher europeia, que também vai viver como um homem muçulmano, um estudante árabe. Essas fronteiras de gênero e etnia, ela fura, nem que seja na fantasia dela, né? Se as pessoas acreditam nela ou não. Ela vivia isso com uma liberdade que eu acho que até hoje a gente não tem, assim. Que eu acho que é um conceito sufi de identidade, assim. Não existem essências, porque a gente está sempre mudando, assim. E ela viveu isso internamente, assim, com a maior liberdade possível. Acho que eu não vi nenhum outro escritor, assim. Que maravilha. E ela morreu com 27 anos. Né? A idade dos rockstars, né? Essa idade mítica da morte. Que loucura, com o Jimi Hendrix, a Janis Joplin, Jim Morrison. Mas ela teve uma morte muito bonita também. A Paula pode contar. Ela não morreu dormindo nem atropelada por um ônibus. Foi uma morte especial. Nem de overdose, né? Não, nem de overdose. Ela morava numa cabana, assim, numa casinha, num leito de um rio seco, numa cidade que chama Ain Sefra, que é onde ela está enterrada. E aí tem umas montanhas ali em volta que tem picos nevados. E aí teve um dia que derreteu de uma forma muito brusca, que o leito do rio começou a encher e foi tipo uma inundação, assim. Então todas as casas que estavam nesse leito do rio foram detonadas. Ela estava na casa com o marido dela. Aí quando eles viram, ele conseguiu se salvar, mas ela não teve tempo. Era uma casa de 2 andares, ela desceu pro andar térreo. Eu acho que ela foi atrás dos manuscritos dela, para salvar os manuscritos dela, porque ela foi encontrada, tipo, embaixo da escada, com os joelhos cruzados e os braços na frente, assim, da cara dela, meio tentando se defender, provavelmente da enxurrada que vinha. E aí tiveram que arrombar a porta que estava destroçada para conseguir achar o corpo dela. Ela estava trabalhando para um general francês na época, coletando informações também no meio dessa guerra entre esses grupos do Marrocos e da Argélia. E aí ele estava meio apaixonado por ela e mandou todos os soldados recolherem todos os papéis que eles achassem dela para ele dar para um editor dela. Mas aí, depois que ele ficou com os papéis dela, ele meio que se apropriou dos textos dela, mexeu, assim. Tem alguns livros que ele tira o nome da autoria dela, né, coloca dele. Ela não floreava tanto, assim. Aí você vê, assim, ele floreia muito o texto dela. Coloca uma coisa mais dramática, mais romântica, que não era uma coisa dela. Então ele também criou uma personagem meio exótica, sabe, para aquela época. Ô Paula, e você sabe se os modernos ali no século XX leram a Isabelle, o André Breton ou o próprio Benjamin? Porque me parece que seriam grandes leitores dela, né? Nádia é um pouco essa flaneuse, assim, que anda por Paris, meio... Os primeiros livros dela começam a ser publicados depois de 1920, então teria que comparar aí. Eu sei que fez muito sucesso na França, foi best-seller. Mas é possível que o Breton tenha lido, porque Nádia, que inclusive tem o nome russo, né? É possível, ela era bem russa também. Nádia é de 1928 ou 27. Provável, então. É uma possibilidade. Muito bom. Gaia, muito obrigado, então, pela sua participação aqui. Parabéns pelo livro. Enfim, queremos saber da sua próxima viagem. Escreve pra gente, então. Farei. Obrigada a vocês pelo convite, gente. Eu sou ouvinte, adorei falar com vocês. Então, bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Bom, antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTI+, de todos os tempos. A gente convida grandes autoras e autores para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTI+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica do Lucas Rocha, que é autor de Você Tem a Vida Inteira, indicando o livro A Gente Dá Certo, de autoria do Pedro Poeira e publicado pela Companhia Editora Nacional em 2021.
Olá pessoal do 451 MHz, aqui quem fala é o Lucas Rocha, autor do romance Você Tem a Vida Inteira, e hoje eu quero indicar para vocês o livro A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira. Ele é um livro jovem adulto, também com protagonismo LGBTQIA+, assim como o meu, e conta a história do Caetano e da avó Cecília, que sempre tiveram um relacionamento muito próximo. Depois que o avô do Caetano falece, os pais dele decidem colocar a avó Cecília em uma comunidade de idosos, para que ela não fique sozinha. Então o Caetano começa a olhar para uma caixa onde a avó Cecília guarda as memórias dela e descobre uma carta que foi escrita por Didi, uma pessoa com quem a avó Cecília teve um relacionamento de verão que foi inesquecível para ela. Querendo saber quem é Didi e vendo nisso uma oportunidade talvez de a avó Cecília não ir para essa comunidade de idosos, o Caetano se junta ao melhor amigo dele, o Júlio, e os dois embarcam numa viagem até o litoral de São Paulo para tentar descobrir o que foi esse verão e quem é Didi. É um livro que fala muito sobre amizade, é um livro que fala muito sobre amor, é um livro que fala muito sobre o passado e sobre o presente. É isso, viu? Espero muito que vocês gostem. Um grande beijo e até mais. Bom, essa então foi a dica do Lucas Rocha, o livro A Gente Dá Certo, do Pedro Poeira. Você pode ver outras dicas sonoras reunidas no site da 451, buscando por dicas literárias LGBTI+. E você, tá lendo o quê? Conta pra gente lá nas nossas redes sociais, na @451. Bom, e aproveita que você tá aí com seu celular na mão e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar estrelinhas para o nosso programa. É só clicar no ícone que tem ali uma estrelinha e atribuir as 5 estrelas que eu espero que você ache que a gente merece. Se você quiser, pode também indicar o 451 MHz para os seus amigos, para seus grupos de discussão do WhatsApp. É só aproveitar ali o botão de compartilhamento e passar agora mesmo o link desse episódio. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais amantes da literatura. Bom, e antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast com R$20 por mês. Bom, muito obrigado então a Denise Abdala, Renata Campos Salles Moraes Abreu, Guilherme Alpendre, Ana Morim, Felipe Arruda, Leila Barreto, Tiago Barreto, Thaís Bichara, Carmen Emanuel Almeida Biscardi, Samuel Valim Bolonha, Célio Braga, Patrícia Carneiro de Brito, Marina Buendia, Flávia Solero Campos, José Osmar Azevedo Carneiro, Tereza Bunte de Carvalho, Eduardo Martinelli Carvalho, Cecília Tumler de Carvalho, Lucas Carvalho, Luciano Carvalho, Murilo Carvalho, Diogo Perrone Carvalho, Cecília Castellini, Camila Chaves, Paula Colonelli, Paulo Roberto Alves Moreira da Conceição, Pedro Cogo, Walter Craveiro, Eduardo Cruz, Luiz Eduardo Pinto Basto Torinho Dantas, Leonardo de Lucas da Silva Domingues, Gustavo Dutra, Mário Rique Fernandes, Ronaldo Ribeiro Ferreira, Paula Fontana Fonseca, Márcia Cristina Fraguas, Luísa Franco, Érica Jorgino, Cecília Góes, Maria Filomena Gregori, Cláudia Gruba, Ana Paula Isayama, Gustavo André Ramos e Núbia, Bruno Pinheiro Ivan, Fábio Calvan, Ilana Katz, Vivian Lembo, Leila Lima, Renata Alves de Lima, Vânia Mariano, Lenívia Mendes, Valéria Midena, Lúcia Torbin Moura, Ana Novaes, Bruno Emanuel Carvalho Oliveira, Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, Ana Pessoa Pacheco, Luísa Plastino, Diana Radomisler, Heloísa Vieira da Rocha, Leni Manzati Rodrigues, Radmila Salviano, Maria do Carmo de Almeida Sampaio, Marina Rodrigues dos Santos, Flávia Cristina Aparecida Silva, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Maria Rosalina Silva, Vitor Hugo Siqueira, Guilherme Sorgini, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Adriana Teixeira, Luiz Antônio Timóteo Nicoliello, Cíntia Vasconcelos, André Viana, Alexandre Vidal Porto, André Wolff. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 72º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 14 de outubro. O 451 MHz é uma produção da Rádio Novelo e da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.